Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Sabe que eu estou estudando e refletindo para fazer essa aula e eu me lembrei lá atrás do meu primeiro emprego como professor. Era um colégio assim exclusivamente de jovens e adultos e lá todos que pagavam a mensalidade em dia concluíram o ensino médio. E o aprendizado não passava nem perto dos objetivos do colégio. Um dos donos desse colégio uma vez disse para mim: Heron, você é muito sério, fica falando de história e filosofia. Olha só, cara, a molecada não quer saber de nada disso, não. Faz uma coisa, eu vou te dar uma dica preciosa. Conta umas piadas, faz umas brincadeiras com o pessoal, agrada essa galera, pois são eles, Heron, que vão te manter no emprego. E se isso fosse com você, como que você agiria? Faria o certo apresentando os conteúdos e desagradaria a maioria? Ou, para se manter no emprego, agradaria a maioria às custas de não dar uma aula efetivamente boa? Diante desse dilema, vamos à aula? Durante as aulas de ética no período da modernidade, percebemos que a moral dos homens estava atrelada, como dizia Maquiavel, ao desenvolvimento do poder. E, nesse caso, agiríamos bem quando produzimos um bom efeito, um aumento de poder. Porém, essa percepção começa a ser contestada, principalmente no século XIX. A partir daí, começamos a refletir sobre a moral, não mais atrelada na ação em si do homem, mas aos efeitos dessa ação. Percebe que esse modelo de pensamento leva em conta a utilidade das ações. Daí chamamos esse modelo de utilitarismo ou consequencialismo. Ou seja, age bem aquele que gera um efeito positivo sobre uma ação. O grande nome do utilitarismo é John Stuart Mill. Foi ele um filósofo e parlamentarista britânico que viveu no século XIX. E ele vai nos apresentar aí uma ideia de utilitarismo no qual a vontade da maioria deve ser respeitada, sendo um efeito positivo das ações dos governantes, dos chefes das pessoas. Com o utilitarismo, temos uma reflexão sobre a boa ação. Agimos bem quando agradamos a maioria das pessoas, o que, na prática, fará com que estejamos sempre pensando no bem da maioria. Você em suas ações não pode agradar a todos. Isso é impossível. Assim, será ético a reflexão sobre como agir para agradar a maioria das pessoas. E nessa máxima utilitarista, o homem sempre busca evitar a dor e buscar o prazer. Assim, o utilitarismo tem por objetivo levar a máxima felicidade para um número cada vez maior de pessoas. Como eu disse, Stuart Mill era um parlamentar e ele pensava na liberdade quase sem limite. O único limite seria o dano a outra pessoa. Assim, as pessoas livres são iguais para Mill. Ele vai defender os direitos das mulheres, foi o primeiro a propor isso no parlamento, a ideia do voto feminino. E aí você pode se dizer, caramba, professor, isso é maravilhoso, essa é a melhor ideia de sociedade que eu já vi, sem dúvida, é a melhor teoria da filosofia. Finalmente, professor, finalmente eu achei algo em que acreditar, e a partir de hoje serei um utilitarista. Calma. Pode ser que você esteja vendo assim apenas por um lado de tudo isso. Lembre-se, nada é tão simples em filosofia. Talvez, e só talvez, você esteja se precipitando em suas paixões. Tá, professor, agora eu fiquei curiosa, vai. Por que essa ideia maravilhosa deve ser revista? Fala, professor, o que pode ter de ruim nisso? Vamos lá.
Veja que, se as ações são avaliadas para atender os interesses, as vontades, o bem-estar, a felicidade da maioria. Agora você já parou para pensar, e se você não for a maioria? E se você for excluída e suas ideias não estiverem de acordo com o que o restante pensa? Entende que, nesse caso específico, você nunca terá realizado as suas necessidades, você nunca será atendida e nunca poderá ser feliz. E aí, é claro, torna-se óbvio o problema do utilitarismo, do consequencialismo. E os excluídos, como ficam? É válido, em nome da felicidade e bem-estar da maioria, promover a infelicidade e opressão da minoria? Exemplos são aos montes. O mais impactante seria o Holocausto, que, em nome do bem-estar da maioria e prosperidade do Estado alemão, levou ao extermínio de mais de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes e etc. Ah, poxa, professor, por que você tem que estragar tudo? É tão mais fácil viver às sombras da ignorância. E pior de tudo é que eu sei lá no fundo, professor, lá no fundo, você não vai dar nenhuma certeza de qual conduta moral eu devo seguir. O utilitarismo era tão bom. Mas ainda existe um outro problema complexo do utilitarismo, que é a primeira impressão a respeito dos efeitos de uma ação boa da maioria. Sabe, podemos inicialmente não gostar dos efeitos de uma ação, porém, com o passar do tempo e as condições desse efeito na sociedade, podemos perceber que estávamos errados. Você, por exemplo, você odeia a escola, você odeia estudar, e tem mais, existe um certo professor de filosofia que não traz uma única certeza para sua vida. Ele canaliza toda a sua fúria que você sente da escola, mas o tempo passa. Se não passa. E lá na frente, bem lá na frente, você percebe o quanto foi enganado pelo mundo. E isso dói, mas dói muito, ver suas ilusões se desmancharem no tempo. E você pensa, se eu tivesse ouvido aquele professor de filosofia, se eu tivesse desconfiado de todas aquelas certezas absolutas que ele me mostrava. Minha cara, você chegará à conclusão que talvez, e só talvez, você tivesse sofrido menos. Eu sei, provavelmente você nunca dará o braço a torcer, mas a vida, de alguma forma, já te deu pistas de que nem sempre a primeira impressão é a que fica. E você quer um exemplo prático disso? Pensa aqui comigo. Aquele menino bonito pode não ter tantos atributos que vão te fazer feliz. Assim, não é possível julgar uma ação ou uma pessoa sobre os seus efeitos imediatos. Sabe por quê? Porque as coisas mudam com o tempo. Você muda com o tempo. E o que você acha bom hoje pode não ser tão maravilhoso assim no futuro. Vamos ao nosso exemplo. Acho que seria impossível fazer uma aula sem os meus exemplos práticos da vida. Veja bem, eu cheguei aqui na escola Visconde de Quissamã, conheci os meus alunos e propus algo que, para mim, era muito simples. Eu dizia para eles, todo trabalho deve ser entregue com uma capa. E a capa deveria seguir o padrão da ABNT. E para tanto eu expliquei como deveria ser feita essa capa, detalhei tudo. Expliquei ainda como deveria ser digitalizado o trabalho. Expliquei da necessidade de ter uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. Nossa, por conta disso eu fui execrado pelos alunos. E a cada sala que eu explicava sobre o trabalho, mais os alunos se revoltavam. Chegou ao ponto de uma aluna fazer uma reclamação formal de mim na diretoria da escola. Olha, as minhas exigências eram muitas. Veja que ali, segundo o utilitarismo, a minha atitude gerou uma consequência de infelicidade à maioria da turma. Portanto, a minha atitude era ruim.
Mas olha, eu tenho tanta certeza, mas tanta convicção sobre as minhas ações como professor, que eu segui em diante. Eu segui em frente e ainda dizia: vocês vão entender a importância de aprender tudo isso no futuro e ainda vão me agradecer. Meses depois, não foi diferente. Não foram poucos os alunos que reconheceram que eu estava certo e que estava fazendo algo para o bem deles. Entende que a primeira impressão não pode ser um elemento primordial de nossa análise do que é melhor para nós ou para a sociedade? Ah, mas, professor, o ditado não diz que a primeira impressão é a que fica? Toma cuidado, hein? Pois existe um ditado que diz: quem vê cara, não vê coração. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você chegar ao final desta aula. Até a próxima e valeu!